hidrelétrica de Xingó. Esse rotor, essa peça cor-de-rosa que pode ser vista aí, é a peça principal do gerador. O rotor está atualmente na sua fase final de montagem e deverá ser transportado para o poço daqui a 2 dias. Mais precisamente no dia 2 de junho de 1994. Esse rotor é fabricado pela CIMA em São Paulo, é composto de 66 polos e pesa aproximadamente 1.200 toneladas. Esse dispositivo azul que pode ser visto aqui à direita é o dispositivo utilizado para transporte do rotor. Ele é montado na parte superior e depois é feito o acoplamento dos dois pórticos com a viga de acoplamento, e é colocado um pino na parte central desse dispositivo que permite o levantamento do rotor e o seu transporte para o local definitivo, o poço do gerador. Ele tem uma semelhança com o dínamo, né? Ele gira a 111 rotações por minuto, o que dá aproximadamente 2 voltas por segundo. Então se pode imaginar a quantidade de movimento de uma peça dessa, de 1.200 toneladas, dando 2 voltas a cada segundo. Aqui à direita, nós temos o rotor da máquina 5, que é a segunda unidade que vai entrar em operação na usina hidrelétrica de Xingó. Atualmente o rotor está na fase de chapeamento da coroa, que consta da montagem de chapas ao longo de todo o seu perímetro. Essas chapas, como vocês podem ver aqui, um pacote ao lado, elas vêm da fábrica em estrados, e aqui na obra elas são lavadas aqui nesses tanques. Vocês podem observar aqui os tanques para lavagem das chapas, onde é retirado todo o verniz de proteção para que a chapa não enferruje. Depois desse processo de lavagem de chapas, ele é conduzido, as chapas separadas de acordo com o seu peso. Devido a problemas de balanceamento, ela deve ser separada por peso. Cada estrado desse tem corretamente o tipo identificado de acordo com o peso, e depois ele é montado. Como nós podemos observar, o chapeamento está numa fase atual de prensagem. Se observar em cima daquelas chapas da coroa, se vê algumas porcas grandes prensando o anel magnético. Então a cada camada de chapas é feita uma prensagem. O total de prensagem são 10. Ao longo de toda a montagem, esse conjunto de chapas é prensado 10 vezes. São 19 horas do dia 30 de maio de 1994. Estamos na casa de força da usina hidrelétrica de Xingó. Estamos vendo o estator da máquina número 6, que é a primeira máquina que vai entrar em operação na usina do Xingó. Nesse momento estão sendo feitos os preparativos para fazer o teste de tensão aplicada no estator, para verificar Bom, então estamos nos preparando para fazer o teste de tensão aplicada no estator da máquina 6, que é a primeira máquina que vai entrar em operação na usina hidrelétrica de Xingó. Aqui nós podemos ter uma vista geral do estator, que após concluído esse teste de tensão aplicada que está sendo feito nesse momento, caso nós tenhamos um resultado positivo, já poderá ser liberado para transporte do rotor daqui a 3 dias para dentro do estator. O rotor será trazido e apoiado sobre os macacos de freio, que agora estão cobertos com aquelas tábuas, como podem ser vistas. E a partir desse apoio dos macacos de freio, vai se proceder ao nivelamento e à centragem do rotor dentro do estator,
para depois permitir o acoplamento com o eixo da turbina, onde nós podemos ver, onde tem aqueles dispositivos amarelos ali, que são usados apenas para transportar o colar do mancal de escora. Aqueles dispositivos amarelos serão retirados e vai se permitir o acoplamento do rotor com o eixo. A centragem do rotor com o eixo deve se dar com uma tolerância de 6 centésimos de milímetro para uma peça de 1.200 toneladas com uma rotação de 2 voltas por segundo. Esse estator é o segundo maior estator do Brasil. Ele é menor apenas do que o estator da máquina de Itaipu. Pode-se ver aqui a saída do estator, que vai ser onde é acoplado aos barramentos blindados, as 3 fases. Estamos no dia 30 de maio de 1994. Estamos no dia 30 de maio de 1994. Estamos na usina hidrelétrica de Xingó. Nós podemos ver um conjunto de barras na sua embalagem original, da forma como vem na fábrica. É interessante notar que elas são embaladas com plástico individualmente, o que protege da umidade. Essas barras são extremamente sensíveis à umidade. Em Paulo Afonso IV, nós tivemos um problema porque o conjunto de barras foi todo envolvido em um plástico só. E a própria madeira, a própria umidade da madeira prejudicou o isolamento das barras. Então hoje se faz a embalagem das barras unitariamente com plástico, de forma a protegê-la de toda a umidade. São peças formadas em cobre e com isolamento, e são peças bastante sensíveis. Aqui é o início de preparação das barras para a montagem. Elas são retiradas daquela caixa de madeira, são colocadas nesses cavaletes, onde é retirado o plástico, e as extremidades da barra é feita a limpeza do pente de cobre, que futuramente vão ser soldados. Mais adiante nós podemos ver uma mesa onde a barra é colocada com a finalidade de se colocar o verniz isolante. Ali tem a balança onde é pesado os componentes que compõem a mistura para formar essa resina que é utilizada na montagem das barras. Estamos observando o estator da máquina 5, que onde estão sendo montadas as barras. Ele é todo coberto com lona para proteger da umidade e para proteger da poeira, uma vez que esses elementos, a umidade e a poeira, são prejudiciais ao isolamento. Vamos entrando agora e observar como é feita essa montagem. Agora nós estamos entrando na parte do estator, né, onde poderemos ver em detalhes a montagem de barras. Levado aqui em detalhe, existe uma camada interior de barras, que se chama também barras inferiores, e existe uma camada de barras que fica
por fora, que se chama também as barras superiores. Então, essas barras, elas se unem em um pente, chama-se pente devido a esse formato, e que posteriormente ele é soldado de forma a compor o enrolamento do estator. As barras são montadas com resina e depois elas são cunhadas com essas cunhas de resina epóxi e com esse material que serve para fazer o enchimento das cavidades e fazer com que a barra fique perfeitamente presa. Existe também um calço de apoio que se pode ver entre o pescoço das barras. Essa área aqui, essa região se chama o pescoço. Existem esses calços de apoio que posteriormente também é feito um amarramento desses calços, de forma a que as barras fiquem bem presas para evitar vibração durante a operação da máquina. Futuramente, essas partes superiores e as partes inferiores também serão isoladas de forma a se ter todo o rolamento perfeitamente isolado. Observar aqui em detalhe a numeração que é usada nas ranhuras onde são montadas as barras. Essa numeração corresponde exatamente ao desenho planificado, onde se pode observar a correta colocação das barras, também dos RTDs, que são os termômetros de resistência de ranhura. No caso desse estator, nós temos 594 barras externas e 594 barras internas, formando 1188 barras. Podemos observar aqui também montado nessa ranhura um termômetro de resistência, aqui no detalhe, que é utilizado durante a operação da máquina para indicar a temperatura que está o estator. Essa temperatura, esse estator tem um resfriamento do ar através de água, são radiadores refrigerados a água que são colocados na parte posterior do estator, e o ar, ao penetrar por aqui, passa nos radiadores e há um resfriamento do ar que circula. No entanto, se a máquina tiver uma sobrecarga, por exemplo, provocará elevação de temperatura, e essa indicação é feita através desses termômetros de resistência que são montados entre uma barra inferior e as barras superiores. Essa peça que se pode observar, ela é destinada a fazer o encapsulamento das cabeças das barras, das partes superiores das barras. Após a soldagem, é preenchido com resina isolante e é montado dessa forma aqui. Dessa forma se tem todas as barras isoladas através desse dispositivo que é preenchido com resina isolante e que tem um período de cura de cerca de 15 dias. Dia 30 de maio de 1994, 19 horas e 20 minutos. Estamos observando a máquina 4 da usina hidrelétrica do Xingó, que está numa fase de concretagem do air-housing. Podemos observar que o processo feito é através de formas deslizantes. É feita toda a montagem da ferragem
e a seguir as formas são elas se deslizam de forma a possibilitar a concretagem. O warehousing é o local onde se instala o gerador. Podemos observar ali a porta que dará acesso futuramente ao gerador. Na usina de Xingó é utilizado um processo de resfriamento do concreto de forma que possibilite se fazer lançamentos em camadas bastante grandes, de cerca de 1,5 metro. Com o processo de resfriamento do concreto, se previne a formação de trincas, que em outra situação, em outras usinas, não se permitia fazer grandes lançamentos devido à reação exotérmica proveniente do concreto. E seria muito arriscado se fazer grandes lançamentos com a temperatura, com o concreto à temperatura ambiente. Usina hidrelétrica de Xingó, dia 30 de maio de 1994, 19 horas e 26 minutos. Estamos observando o conjunto da máquina 3 da usina de Xingó. Podemos observar o adutor que vem desde a tomada d'água, ou seja, onde faz a captação da água do reservatório, e a seguir podemos observar a caixa espiral fazendo o contorno em volta do pré-distribuidor. O pré-distribuidor é esse anel de aletas fixas que faz o primeiro direcionamento da água em direção ao rotor da turbina. Podemos observar também ao centro, ao fundo, o tubo de sucção por onde sai a água, que será devolvida através da restituição ao leito original do rio, depois de proceder à geração na turbina. Para se ter uma ideia do tamanho desse adutor e dessa caixa espiral, o diâmetro do adutor são 9,5 metros. Ou seja, poderia se construir um pequeno prédio de 3 andares dentro daquele tubo do adutor. A vazão que passa aí são 500 metros cúbicos por segundo. Também, para se ter uma ideia comparativa, todo o consumo de água da região metropolitana do Recife são 9 metros cúbicos por segundo, enquanto por esse caracol passam 500 metros cúbicos por segundo. Estamos observando a máquina 2 da usina hidrelétrica de Xingó. Estamos no dia 30 de maio de 1994 e a atividade que está se desenrolando é a montagem da caixa espiral. A caixa espiral é formada por essas virolas, que são uma espécie de gomos soldados ao pré-distribuidor. Podemos observar também que a virola 20 da caixa espiral está suspensa pelo gancho da ponte rolante, enquanto se procede à soldagem. Aquele anel, podemos observar agora o pórtico externo, a casa de força, por onde foi conduzida a virola da caixa espiral da máquina 2 da usina hidrelétrica de Xingó. Podemos observar também, ali ao centro, um anel, onde tem um soldador um pouco abaixo. Aquele anel no centro, ele é destinado ao fechamento do pré-distribuidor para o teste de pressão da caixa espiral. Se pudermos observar à esquerda, lá na máquina 3, onde tem uma pessoa com um macacão azul trabalhando, ali ao centro, onde tem aquele anel de aletas fixas,
Esse anel que está atualmente na máquina 2 será jogado lá de forma a fechar aquele anel para que se possa encher a caixa espiral para o teste de pressão. Podemos observar ainda que a caixa espiral ela é apoiada nesses berços de concreto em toda a extensão, e também que a montagem se dá em duas frentes. Ela vem desde o começo e outra onde está com aquela lona amarela, ali está se desenrolando uma outra frente de montagem que vem no sentido anti-horário. Também está se desenrolando a segunda frente de montagem aqui logo abaixo, em direção ao adutor. O diâmetro da virola ela vai crescendo no sentido anti-horário, da lona até o adutor. Quase não dá para ver ali. Estamos observando a máquina 1 da usina hidrelétrica de Xingó, que é a máquina que vai entrar por último em operação comercial. A operação comercial desta unidade está prevista para abril de 1996. Podemos observar o tubo de sucção totalmente montado e concretado, fazendo neste momento a cura do concreto através do jato d'água. Podemos observar também que as bases para a montagem do pré-distribuidor e as bases para a montagem da caixa espiral, ou seja, do caracol, estão apenas com a ferragem montada, faltando montar as formas para que seja feita a concretagem dessas bases. O pré-distribuidor dessa máquina 1 está sendo montado no pátio de montagem e tão logo concluída a concretagem e a cura dessas bases, o pré-distribuidor será transportado com um pórtico de 700 toneladas. Estamos vendo agora os cubículos da ABB, Azea Bomboveri, as 14 colunas de CSA, cubículo de média tensão, 13.8. Mais na frente, lá à frente, tem as 3 colunas de CDJ. O pessoal está fazendo a cablagem aqui, o pessoal da XML. O CSA é cubículo de serviços auxiliares e o CDJ é cubículo dos disjuntores. Aqui é o coração da máquina em termos de corrente alternada. Estamos na usina hidrelétrica de Xingó, dia 30 de maio de 1994. São 19 horas e 50 minutos. Estamos aqui no centro de automatismo da máquina, popularmente conhecido como aquário. No entanto, as instalações definitivas ainda não estão concluídas e se pode observar que foi feito um sistema provisório de madeira, porque esses painéis têm que ficar no sistema refrigerado, com temperatura controlada, são bastante sensíveis, foram fabricados na Alemanha, fabricação Siemens, foram inspecionados lá por Djalma, e podemos observar ainda que falta chegar ainda um painel que vai ficar localizado aqui nessa base. São as remotas que vão ser... essas remotas são utilizadas para... são utilizadas para o sistema digital. E podemos observar aqui à esquerda o subquadro de distribuição em corrente contínua, 125 VCC. E esses painéis atualmente estão sendo cablados.
Podemos observar aqui o quadro de comando local da máquina 6 da usina hidroelétrica de Xingó, onde tem diversos indicadores, por exemplo aqui posição da comporta de tomada d'água, pressão de água da caixa espiral, pressão de óleo do regulador da turbina, pressão de ar comprimido dos freios do gerador, o indicador de perda de pressão na grade da tomada d'água e um segundo indicador também de perda de carga na grade. Podemos ver aqui diversos instrumentos que podem ser onde se pode observar aqui um frequencímetro. Pode-se observar aqui também a velocidade do grupo em percentual, a posição das pás do distribuidor, né? Posição de limitador de carga da turbina, certo? Aqui um indicador de potência da máquina, um varímetro para a medição de MVAR, o voltímetro de campo do gerador, e aqui nós temos a indicação de eventual mau funcionamento ou atuação de algum dispositivo da máquina, seja da turbina ou seja do gerador. Por exemplo, temos aqui uma indicação do relé de bloqueio atuado. Podemos observar aqui o quadro sinótico da máquina, certo? E tem o gerador. Aí você tá 3, embaixo, isso. Em cima temos o transformador de serviços auxiliares. Logo acima o trafo elevador e a saída para a subestação, que está representada por essa barra aqui. E lá em cima, saída de linha lá à direita em cima. Daqui para baixo a usina, certo? Isso aqui já seria a subestação de 500 kV, certo? E o sincronismo é feito na própria SE, certo? Através de sistema de disjuntor e meio. E como o Formiga já falou, essa parte aqui é a parte referente a campo. Isso aqui é a parte referente a serviço ciliar com um reator limitador e um trafozinho aqui regulável, certo? Sistema de resfriamento do trafo. Essa aqui é a parte referente à segurança no que se refere a anti-incêndio, certo? Certo? Então você pode aqui ver, ó, pode fazer atuação aqui. O operador, qualquer alerta que tiver com relação a incêndio no tráfego, ele vem aqui e atua isso aqui, certo? Aqui, mais à esquerda, nós podemos observar a parada, o comando para a parada de emergência com fechamento da comporta. Então esse botão vermelho ele só deve ser acionado em casos de extrema emergência, onde nós tivemos já uma vez uma ocorrência em Paulo Afonso IV. Estamos no dia 30 de maio de 1994, podemos observar aqui ao lado do quadro de comando local a base onde será montada o quadro do regulador de velocidade da unidade 6, que ainda se encontra na Alemanha e por esse motivo é um componente de extrema urgência a ser recebido ainda, considerando que a máquina deva dar o primeiro giro até 20 de julho de 1994. Estão sendo iniciados os preparativos para a realização do teste de tensão aplicada no estator da máquina 6 da usina de Xingó. Esse teste prevê
a aplicação de 2 vezes a tensão nominal da máquina, mais 3 kV, segundo o que prescreve as normas. A tensão é aplicada sobre uma das fases, com as outras 2 fases aterradas, como pode-se ver nas saídas das fases do estator, que estão sendo mostradas nesse momento. Quer dizer, é aplicada 2 vezes a tensão nominal, mais 3 kV, ou seja, 39 kV, fase terra, é aplicado sobre um dos enrolamentos. Em seguida, esse enrolamento é aterrado e é repetido o ensaio no outro enrolamento, na outra fase, quer dizer. Vamos repetir o teste de tensão aplicada no gerador. Acabou de dar uma centelha na região. No teste de tensão aplicada, houve um problema de descarga no ponto que está sendo tentada a sua localização. Esse teste foi realizado na fase A. Nesse momento, estão tentando localizar o ponto onde houve rompimento da isolação. O supervisor da Siemens, nesse momento, encontra-se tentando localizar o ponto onde ocorreu a perfuração do isolamento durante o teste de tensão aplicada na fase A. Esse teste foi realizado exatamente hoje, dia 30 de maio de 1994, às 21h13. Uma primeira fase a ser submetida à tensão de 39 kV, fase terra, houve perfuração do isolamento. Está sendo tentado a localização do ponto da barra onde houve a descarga. Já localizaram um dos pontos onde houve o furo, né, a tensão. E formigão lá em cima está tentando localizar o outro ali. Onde é que... Nosso companheiro Luiz da Penha foi lá embaixo ver de perto a falha. Dá um toque aí. O primeiro teste feito com AC no enrolamento da máquina 6, após contado um tempo de 15 segundos com a tensão de 39 kV, estourou o isolamento aproximadamente na ranhura 430. Após a detectação do lugar que foi feito a danificação do isolamento, foi feita uma reunião entre o pessoal da montadora Siemens e a fiscalização Chessi, e a conclusão
é que seria interrompido os testes na fase B e C, já que a fase A teria estourado. Após o teste, após o estouro do isolamento, foi feito um mega com 5.000 volts para ver se estava um terra franco, e foi confirmado que realmente estava um terra franco. Não foi possível pegar o momento exato do estouro, a danificação do enrolamento. Com 64 kV, não atingindo os valores especificados de 66 kV. Hoje vamos repetir esse teste. Foi feita uma reunião entre Chesf e Siemens, onde ficou acertado que seria com a tensão plena de 66 kV contínuo. O pessoal todo da Siemens aqui vão filmar, inclusive os Chesf vão registrar. Estamos iniciando o teste, tensão aplicada, fase. Já falei isso aí. Já falou? Começando o teste e não vai ser mais feito DC, vai ser direto AC. Foi feito mega, passaram mega e agora estamos começando a fazer o teste pela fase A. Vamos elevar a tensão a 39 kV AC e contar o tempo de 1 minuto. Está sendo filmado hoje, está sendo registrado pelo pessoal da Siemens. Já estamos com 10 kV. 10. Estamos elevando a tensão. Quatro. Está atingindo os 16 kV. E 24 kV. Já começou o efeito corona.
Acabamos de fazer o teste do minuto e o resultado satisfatório. Não chegou. Vamos fazer agora aterramento para mudar de fase, né? Passar para a fase B. Continuamos o teste. Começamos agora a fase B. Agora a fase B. Estamos elevando a Veremos tensão ali a tensão elevada e tal. até atingir 39. Até atingir a tensão dos 39 kV. Contar 1 minuto. Mais 1 minuto de duração. Ó, 33 kV. Beleza. Tranquilo. Tô contando ter problema aqui. Ok. Estou agora no ensaio da fase C. Nós vamos 12 kV agora. Pessoal, tá lá embaixo observando. Um pouquinho de kV. Estamos chegando agora ao valor de ensaio. 39 kV, quanto tempo?